Olá, me chamo Luana e neste vídeo vou apresentar o projeto Análise de Tendências Musicais com Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina, desenvolvido para a disciplina de Projeto Integrador 4 da Univesp. O projeto foi desenvolvido pelos integrantes Helena, Josias, eu e Rafael. Somos alunos dos cursos de Ciência de Dados e de Engenharia de Computação dos polos Arthur Nogueira, Campinas, Limeira e Socorro da Univesp. O desafio deste projeto foi compreender como a música, enquanto fenômeno cultural, se comporta no ambiente digital, que hoje é dominado por plataformas de streaming. Com o avanço dessas tecnologias, o consumo musical gera enormes quantidades de dados que podem revelar padrões, tendências e características culturais importantes. A proposta do PI 4 da Univesp compreende o uso de tecnologias em ciências de dados e dados em grande escala. Já a temática do nosso projeto gira em torno da música, já que é uma das expressões culturais mais fortes no Brasil e no mundo. Portanto, entender como ela circula digitalmente é extremamente relevante tanto para pesquisas acadêmicas quanto para setores como educação, comunicação e mercado fonográfico. Dessa forma, nesse projeto, nosso foco foi de trabalhar sobre a ideia de como técnicas de ciência de dados e aprendizado de máquina podem ajudar a identificar tendências culturais musicais em escala global. O projeto foi desenvolvido seguindo uma abordagem iterativa e incremental, típica de metodologias ágeis. Para o desenvolvimento local, foi utilizado um ambiente virtual Python e versionamento com Git e GitHub. A coleta dos dados foi feita utilizando a API pública do Last.fm, que fornece informações sobre músicas, artistas, ouvintes e reproduções em escala global. Os dados foram organizados em data frames com a biblioteca Pandas e visualizados por meio de gráficos gerados com Altair. Para a interface, utilizamos o framework Streamlit. A arquitetura inclui também captura automática de snapshots semanais, que são recortes, fotografias daquele dado instante, armazenados em arquivos JSON, permitindo análise histórica. Também foram adicionados módulos de aprendizado de máquina para explorar agrupamentos musicais e previsão de tendências. Por fim, a hospedagem da aplicação foi feita na Streamlit Community Cloud. Agora vamos para a aplicação para mostrar com um pouco mais de detalhamento o que nós desenvolvemos. Bom, aqui na aplicação nós temos então análise de tendências musicais com o Last.fm. Como eu mencionei anteriormente, nós temos 3 abas, a aba de análise atual, análise semanal e descubra padrões e tendências. Nessa primeira aba de análise atual, nós temos os dados do momento. Então, a gente pode visualizar as músicas mais ouvidas em diferentes países ou analisar um país isoladamente. Então, eu tenho 2 seletores. Eu posso deixar selecionado um único país. E no segundo, porque no segundo seletor eu posso deixar nenhum país selecionado, e ele vai me retornar dados relativos a esse único país selecionado. Ou eu posso vir aqui e selecionar um segundo país, por exemplo, Brasil versus Alemanha, e ele vai me retornar dados relativos a esses 2 países. Também tem a opção de selecionar cenário mundial. E aí aqui ele vai me retornar então os dados relativos à comparação entre o Brasil e o restante do mundo, né? Aqui eu posso selecionar a quantidade de itens que eu quero ver retornados no ranqueamento. Então eu tenho de 5 até 50 itens. Também posso selecionar o tipo de análise que eu quero fazer, top músicas, top artistas e top gêneros musicais. Uma vez que eu tenha selecionado, ele vai me retornar aqui um gráfico com os países selecionados. Quando eu seleciono um único país versus cenário mundial, ele vai me retornar esse único país. Ou um único país versus nenhum outro, né? Ele vai me retornar esse mesmo único país. Aí, quando eu fizer uma seleção de 2 países, aí sim, o mapa vai me mostrar esses 2 países selecionados evidenciados na cor rosa. Vou voltar aqui para o cenário mundial, porque eu vou aproveitar então para a gente fazer uma pequena análise comparativa. Então, ele retornou os dados relativos ao Brasil e as top músicas no cenário mundial. A gente tem, então, 2 tabelas, à esquerda dados relativos ao Brasil e à direita relacionados ao cenário mundial, e também gráficos, né? Nessa tabela, o que a gente tem? O título das músicas, o número de ouvintes e o número de reproduções. Ambas as colunas retornam dados em números absolutos. E aqui os gráficos relativos a esses dados que foram retornados, né? Então, nesse gráfico aqui, nesse eixo, a gente tem o título das músicas e aqui o número de reproduções para cada uma dessas músicas.
quando as barras de ambos os gráficos apresentam a mesma cor, significa que elas são a mesma música, o que facilita a nossa visualização e análise desses gráficos. O que a gente tem aqui? A gente tem uma coisa que eu queria pontuar, que é bastante marcante, porque a partir dessa leitura direta aqui dos ranqueamentos apresentados nos gráficos, a gente consegue observar que as top 10 músicas do Brasil não contêm títulos de artistas brasileiros. Todas as faixas listadas aqui, como Defeito Avofilha, Burgen, Relíquia, etc., todas elas são de origem internacional ou latino-americana, com títulos inglês, espanhol e italiano. Assim, o snapshot que a gente está analisando não mostra predominância de produção nacional no mercado brasileiro. Muito pelo contrário, o Brasil apresenta uma forte presença de músicas estrangeiras, alinhando-se quase completamente com o ranqueamento mundial. E isso a gente consegue evidenciar justamente pelo fato de que 9 das 10 músicas dos top 10 brasileiras são exatamente as mesmas do top 10 mundial, diferindo apenas nos valores absolutos de ouvintes e de reproduções. Então, essa convergência indica que, no momento analisado, o consumo musical brasileiro segue padrões muito próximos ao cenário mundial, sem apresentar destaque para os artistas nacionais. Né? Isso, claro, a gente está falando da análise desse recorte aqui, nesse momento. Isso pode ser diferente se a gente fizer uma análise temporal mais detalhada de diferentes semanas. Agora eu vou mostrar a segunda aba. Então, essa segunda aba, que é a análise semanal, né, ela usa snapshots salvos que foram salvos automaticamente. O que são os snapshots? Né? Cada snapshot, como eu mencionei antes, é um recorte, uma fotografia dos dados naquele instante em que eles foram acessados. Né? Então, ela registra as informações exatamente como estavam naquele determinado momento. Como o projeto foi concluído mais recentemente, o volume de semanas ainda é pequeno, mas a estrutura consegue acompanhar então tendências de artistas, gêneros e músicas ao longo do tempo, né? Porque aqui a gente também tem a possibilidade de selecionar top músicas, top artistas, top gêneros. A diferença é que aqui eu não tenho a possibilidade de fazer comparação entre diferentes países. Eu tenho 3 opções apenas, então de ver os dados relativos ao Brasil, ao cenário mundial ou Brasil versus mundial. Mas eu também posso selecionar a quantidade de itens retornados. E aqui eu poderia ver, então, a análise semanal, mas infelizmente a gente não tem dados suficientes ainda para conseguir observar como é o comportamento no caso desses dados. Na terceira aba, nós temos, então, o Descubra Padrões e Tendências. A gente tem os recursos de aprendizado de máquina, temos um módulo de agrupamento utilizando K-means, que agrupa as músicas similares com base nos padrões de ouvintes e reproduções. E também temos um módulo preditivo, utilizando regressão linear, que estima o crescimento médio semanal. Por enquanto, esses módulos ainda têm pouca base temporal, né, porque nós terminamos mais recentemente a aplicação, então o sistema não tem esses dados, mas está pronto para fazer análises futuras mais robustas. Bom, considerando as características do painel interativo, que a gente acabou de ver, este projeto tem potencial direto de aplicação em contextos educacionais, culturais e de mercado. A ferramenta pode ser utilizada por pesquisadores, professores, estudantes, comunicadores, produtores musicais e até artistas independentes, ajudando a interpretar o comportamento do público em plataformas digitais. O painel é acessível online, com interface intuitiva, permitindo que mesmo usuários sem formação técnica explorem os dados e compreendam tendências musicais. Com este projeto, demonstramos como técnicas de ciência de dados, visualização interativa e aprendizado de máquina podem transformar grandes volumes de dados musicais em conhecimento útil. A aplicação já permite comparações globais, exploração cultural e identificação preliminar de padrões. Em trabalhos futuros, o sistema poderá ser expandido com integração a banco de dados, maior acúmulo de snapshots e modelos mais complexos, gerando análises ainda mais precisas e robustas. Agradeço à Univesp e a todos pela atenção e os convido a explorar a aplicação completa online. Obrigada.